Olá, hoje a nossa análise mergulha em O Livro Negro do Comunismo. É, uma obra bem extensa, né? Que se propõe a documentar a repressão, o terror em vários regimes comunistas. Exatamente. E o material que a gente tem aqui argumenta que essa violência, olha, não foi um acaso, sabe? Foi um elemento central, desde a tomada do poder até a manutenção desses regimes. Entendi. A ideia então é explorar os padrões, os métodos descritos na fonte, desde a Rússia, passando pela Ásia, América Latina. Isso. A fonte busca detalhar essa escala toda, as justificativas ideológicas por trás e, claro, né, as consequências humanas disso tudo. Vamos começar então pela Rússia, pós-1917. A fonte coloca ali a origem de muita coisa, né? O que ela destaca desse início? Olha, o texto já aponta direto para a Tcheca, a primeira polícia secreta soviética. Descreve métodos assim, bem brutais, execuções sumárias logo de cara. Logo no começo. E argumenta que a ideologia da guerra de classes foi a justificativa para essa violência toda. Levou à criação dos primeiros campos de concentração, leis como a tal Lei das Espigas, que, nossa, punia com morte o roubo de grãos, muitas vezes por gente faminta. Quer dizer, a fonte apresenta isso como algo estrutural, já de saída. E como isso evoluiu para eventos maiores, tipo a Grande Fome na Ucrânia, o grande terror dos anos 30. Sim, o material conecta essa fome na Ucrânia, o Holodomor, com as políticas de requisição forçada de grãos, uma ação deliberada, segundo a fonte. Deliberada. Já o grande terror, ele é retratado como um expurgo assim massivo, paranoico mesmo. Atingiu milhões, inclusive a própria elite do partido. A fonte diz que Stalin, bem, que ele revisava pessoalmente listas de execução. Nossa. Pessoalmente. É o que a fonte alega. E o terror não parou por aí, se voltou até contra comunistas estrangeiros que estavam lá no Comintern. Um padrão que se expande e se volta contra si mesmo. Daí a fonte acompanha a exportação desse modelo, né? Como foi isso na Europa Oriental. Olha, o livro argumenta que depois da Segunda Guerra, a chegada dos regimes comunistas ali significou, em muitos lugares, só trocar uma ocupação pela outra. Saída nazista para outra forma de repressão. Trocar uma noite por outra. Isso, tem uma citação do Gombrowicz nesse sentido. O texto detalha, por exemplo, a repressão na Polônia, a polícia secreta local trabalhando junto com a soviética, a NKVD, e o golpe de Praga na Tchecoslováquia em 48. Perseguiram democratas, figuras como o general Pica, um herói da resistência antinazista que acabou executado pelo novo regime. A mesma lógica se repetindo. E na Ásia? A China é um capítulo grande na fonte, né? Que mecanismos eles destacam lá? Na China de Mao, o texto descreve um controle ideológico, assim, crescente. Campanhas seguidas, tipo Sufan, antidireitista, perseguiram milhões. Milhões. Sim, e falam do sistema de rótulos, as categorias negras, para marginalizar grupos inteiros, e a fome catastrófica do grande salto adiante, que a própria fonte menciona que depois foi admitido como resultado de erros humanos, né? E os campos? O sistema Laogai? Ah, sim, o Laogai, uma rede imensa de campos de trabalho forçado. A brutalidade disso foi exposta por testemunhos como o do Jean Pasqualini. Bem pesado. E a Revolução Cultural? Se encaixa nisso também. No Vietnã, o material indica algo parecido, sabe? Campos de reeducação depois da guerra, uma reforma agrária inicial no modelo chinês, que também foi bem violenta. Vamos para a América Latina. Cuba, como a fonte descreve a consolidação do poder por Fidel Castro. O livro detalha um processo, assim, gradual, de eliminar qualquer oposição, fechamento de jornais, controle de sindicatos, perseguição ao clero, a intelectuais que discordavam. Tipo o caso Padilha. Exato, o caso Padilha é mencionado. E as execuções em La Cabaña, a prisão, inicialmente a fonte diz sobre supervisão do Che Guevara. A criação dos campos UMAP para reeducar jovens e a repressão a revoltas como a de Escambray. E a escala disso? A fonte dá números? Estima, fala em dezenas de milhares de fuzilados, centenas de milhares em prisões ou campos ao longo do tempo. E a figura do Che Guevara, então,
é abordada de forma específica. Sim, o texto descreve como alguém de grande dureza. Cita o papel dele na organização dos primeiros campos, na repressão inicial. Entendi. E na Nicarágua sandinista, qual o padrão ali, segundo a fonte? Olha, aponta para um padrão que lembra o cubano. Marginalizaram os aliados democratas depois da Revolução, criaram uma polícia secreta, a DGSE, com assessoria cubana alemão oriental. Assessoria externa. Isso, prisões arbitrárias, repressão a grupos como os índios, Misquito e a oposição armada à Contra. Com toda essa violência aparecendo em tantos lugares, como a fonte explica a justificativa ideológica para isso? O material foca muito no argumento do Lenin, sabe? Naquele debate com o Kautsky, que a ditadura do proletariado seria um poder sem limites legais. A violência como ferramenta revolucionária necessária, né? Sem limites legais. É. E a manipulação da linguagem também é crucial. Termos como inimigos do povo, reeducação, para desumanizar os oponentes. A fonte até menciona como, bem depois, o Khrushchev tentou culpar só o Stalin pelos excessos, numa tentativa talvez de salvar o sistema.